Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vejam aí o que os comentaristas da Jovem Pan Esportes falaram aí sobre este pênalti a favor do Vasco que não foi marcado. O Ramon Dias falou do público do Maracanã também nessa partida. A gente pode começar pelo lance do pênalti, né? Tem muita discussão em cima do pênalti, a favor aí da equipe do Vasco. O Verratti que finaliza essa bola, o Manuel, que é parceiro do nosso velho Vamp, né? Olha o Manuel aí envolvido na jogada, no lance. Tem muita gente na bronca, o Vasco reclama, né, desse pênalti aí do Verratti, né? Enfim, a finalização dele, o Manuel tá ali na área, o Vasco reclamando bastante. Mauro César Pereira, o Verratti depois, no intervalo, né? Falou, achei que foi pênalti, pra mim foi pênalti. Enfim, o jogo estava 1-0 para o Fluminense, Mauro. Se bate no braço esquerdo, não tem discussão, o braço está muito aberto. O braço direito, ele está numa posição que muita gente acha natural. Pode até ser, mas também pode ser a mão boba, né? Sabe a mão boba? Você deixa assim o braço como quem não quer nada? Mas é muito rápido. Sim, difícil afirmar. Eu sei que a bola está na direção do gol. Eu acho um lance totalmente interpretativo. Acho que cabe a discussão sim, porque a bola está indo para o gol. O cara está chutando para o gol, gente. Ela está na marca do pênalti. Aí o zagueiro, a bola bate no braço que está aberto. Aí essa coisa natural, não é natural. Cara, isso é muito subjetivo. O que é natural, o que não é natural? O que para um é natural, para o outro não é? Existem situações que estão escancaradas. O cara batendo asa na área não é nada natural. Ninguém anda assim. Agora, o cara abre o braço, você nunca sabe se ele faz esse movimento naturalmente ou se é um migué. Sabe o migué? O cara deixa o bracinho aqui assim, como quem não quer nada, fingindo que... Cara, jogador de futebol tem algumas manhas. É muito rápido, lance de muito perto. De fato é difícil o Manuel ter feito isso, mas não é impossível. Então acho que cabe sim a discussão. Ontem a arbitragem não marcou nada, o VAR parou, olhou e não recomendou a revisão e seguimos, né? Então foi assim, essa foi a reclamação do Vasco. Depois o Vasco chegou a empatar, mas estava suavemente impedido, né, o atacante, o Verratti, nesse lance do segundo gol do Vasco. Eu acho que o jogo Fluminense começou melhor, o Vasco marca muito mal, mas marca muito mal. O primeiro gol do Fluminense é um negócio assim que é inaceitável. Começo do jogo, o Marcelo está completamente sozinho, né? Está completamente livre com a bola, faz o cruzamento no meio da área, o Ganso cabeceia no meio de dois jogadores, nem sai do chão, o Ganso, como se fosse centroavante, cabeceia, faz o gol. É impressionante, assim, como a passividade do time do Vasco. E o segundo gol do Martinelli, a bola bate, rebate, volta, ninguém consegue afastar o perigo, ela fica com o Fluminense e continua, enfim, dessa maneira vai ser difícil o Vasco não sofrer muito no campeonato. Olha o gol do começo de jogo, gente, mal começou o jogo. O Marcelo recebe a bola, ninguém diminui o espaço, ninguém marca, ninguém cerca. Porra, isso é uma coisa óbvia, né? O Marcelo é um jogador que tem muito recurso. A bola caiu no pé do Marcelo, primeira coisa, tem que ter alguém ali marcando, tem que ter alguém perto dele. Não pode receber a bola quando ele recebe, olha, é começo do jogo. E o Ganso sozinho, cabeceando dentro da área. Estavam preocupados com o Cano. Desculpa, tem que se preocupar com o Cano e com o Ganso, com todo mundo que está na área, não é só com o Cano, pelo amor de Deus. E o Cano, assim, não é que o Cano arrastou a marcação, não, ele estava posicionando um pouco para cá e o Ganso no centro. Então, você tem que alguém tem que disputar a bola com ele, nem chegaram perto. Então o Vasco comete muitos erros. Agora, foi um jogo razoável, o Fluminense acho que foi melhor, o Vasco conseguiu reagir durante o jogo, acho que peca pelos seus erros também, o lance da arbitragem é um lance polêmico. O Fluminense não vencia um clássico há 13 partidas, 13 clássicos sem vencer, voltou a ganhar. E o Vasco tem agora 2 derrotas e uma vitória no campeonato. Ganhou do Grêmio, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense. O público foi ridículo, o público de 23.123 pagantes, pouco mais de 25 mil presentes. O jogo do Fluminense com o Bragantino teve 17 mil e poucos torcedores. Teve um prejuízo de 313 mil. 313 mil de prejuízo teve o Fluminense. Só as despesas do Maracanã, 800 e tantos mil, foram maiores do que a renda, de 800 e poucos mil. Só as despesas, fora todos os outros custos do estádio. Ou seja, 313 mil. O de ontem deve ter dado mais um prejuízo também, 100, 200, não sei quanto ainda, porque não vinha do borderô. Deve estar saindo, vou até olhar daqui a pouco se já saiu. Então, se o Fluminense jogar no Maracanã, o Maracanã, na maioria dos jogos do Fluminense, ele é muito grande. E para qualquer time, inclusive o Flamengo, que tem mais torcida e coloca mais gente no estádio em média, é muito caro. O Maracanã é um problema, é muito caro. Você vê só a despesa do estádio, 800 e poucos mil, mais uma série de custos, 1 milhão e tanto para você jogar ali, gente. Muito complicado. Aí você tem um público pequeno, por quê? O Fluminense e o Vasco chegaram a discutir a realização do jogo com meio a meio, 50% para cada torcida.
Só que o Vasco, ele queria o seguinte: eu quero jogar no Maracanã com você no turno e o retorno, mas quando eu for o mandante, eu vou ficar do lado direito. Por que isso? Porque desde 1950, quando o Maracanã verdadeiro foi inaugurado, esse aí é o falso Maracanã, o Maracanã New Maracanã, não é o de verdade, tá? O Vasco sempre tinha a sua torcida colocada do lado direito, à sua direita. O Fluminense ficava à esquerda, e o Flamengo ficava à esquerda, e o Botafogo à direita, e o América à direita. Quando tinha a Fla-Flu, a torcida do Fluminense mudava para o outro lado. Quando tinha Botafogo e Vasco, a torcida do Botafogo mudava de lado. Os que nunca mudavam de lado eram Vasco e Flamengo. Vasco à direita, Flamengo à esquerda. Sempre foi assim. Com o novo Maracanã, e quando o Fluminense e o Flamengo viraram ali os times que fazem a gestão do estádio e tal, o Fluminense escolheu ficar à direita para quê? Para diferenciar do Flamengo, partindo do princípio que o Vasco joga em São Januário, prioritariamente, e o Botafogo no Newton Santos, o Engenhão. Para personalizar aquele setor, o torcedor acostumar a chegar no estádio e caminhar naquela direção, aquela coisa toda. Normal. O Fluminense rompeu até com uma tradição dele de ficar mais à esquerda para ficar do outro lado, que é o lado sul. O Flamengo fica no lado norte do estádio. Muito bem. O Vasco até hoje, mesmo sendo SAF, se agarra a essa tradição e briga pelo lado direito. Para muitos torcedores do Vasco, isso é importante, que é uma maneira de medir força com o Fluminense. Ok. Só que o Maracanã, gente, não existe mais. Esse é um outro estádio. Essa tradição, acho que ela morre junto com o estupro do Maracanã, que foi estuprado, foi violentado. Destruíram ele todo, deixaram uma casca e fizeram o estádio da FIFA, que não tem nada a ver conosco aqui no Brasil. Não é um estádio para o torcedor brasileiro, é para um evento da FIFA, né? Que foi a Copa do Mundo. E aí, por conta dessa falta de acordo, o Fluminense não aceitava mudar de lado. E o Vasco não aceita, se ele não puder ficar à direita quando ele for o mandante, ontem o mando foi do Fluminense, foi 90-10 o jogo. Aí ficou ali 4 mil e poucos torcedores do Vasco e 20 mil, 21 mil torcedores do Fluminense. Se você tem meio a meio ontem, contando que foram aí 20 e poucos mil torcedores do Fluminense, o Vasco não levaria menos que, na minha opinião, menos do que isso. Acho que o Vasco levaria umas 30 mil pessoas fácil esse jogo. Teríamos um jogo de 50 e poucas mil pessoas no Maracanã, com 2 torcidas grandes. Ou seja, não daria prejuízo para o Fluminense, porque a renda seria maior. No jogo de volta, algo parecido provavelmente aconteceria. O Vasco também não ficaria no prejuízo, né? Ficaria no lucro. E todos felizes. Mas não, os caras ficam brigando e o Vasco é SAF. É uma empresa que manda no futebol do Vasco. Mas a preocupação política e ficar dando satisfação... Cara, alguém tem que ter coragem e falar assim, olha, eu respeito a tradição, as tradições de futebol. Mas se eu fosse o dirigente da SAF do Vasco, eu falo, olha, eu respeito isso, então, mas é o seguinte, gente, eu preciso de dinheiro. Sim. O Vasco precisa... A mesma coisa que eu falei do Corinthians agora. Eu não posso fazer um jogo no Maracanã para dar prejuízo do Fluminense e depois eu jogo para dar prejuízo para mim. Ah, mas a torcida do Vasco vai botar 60 mil. Depende. Se tiver motivadíssimo, bota 60 mil. Que a capacidade real do Maracanã, com carteiras cativas, interdição de setores para separar a torcida, é 60 e poucos mil ingressos. O número 78 mil é fictício. Na prática ele não funciona, né? Por conta disso e de outras questões. Gratuidades, etc. Você não sabe como é que vai ser no segundo turno esse confronto. Se o Vasco tiver um momento de motivação do seu torcedor, ele lota o estádio, sem dúvida alguma. Então, assim, foi um prejuízo financeiro. O estádio é grande demais para a maioria dos jogos do Fluminense. É um estádio caro demais para o Flamengo. O Fluminense, então, nem se fala. O Fluminense teve uma média no passado no Brasileiro que foi a 10ª do campeonato, abaixo de 40 mil. 38, uma coisa assim. E o Flamengo teve uma média de quase 60 mil, 57, 58 mil. O Maracanã é muito deficitário. E um jogo como esse é ridículo. O Ramon Dias depois fez até uma ironia, falou que parecia jogo na pandemia, porque tinha pouca gente. Foi uma maneira de provocar a torcida do Fluminense também, que eu não sei porque que não vai. O Fluminense é campeão da Libertadores, sábado, 4 da tarde, um dia de sol, um dia agradável do Rio de Janeiro, né? Jogo com o Vasco, você tem o estádio todo à disposição e vão 20 mil pessoas. Contra o Bragantino foram 17. Era sábado à noite. Parece que todo torcedor passa o sábado à noite na balada, né? É que nem a história da praia, sabe? Não, o pessoal estava na praia. Rio de Janeiro, a cidade tem lá 10 milhões de habitantes, né? Aí você fala, não, na praia, o domingo que a praia lota, quando sai aquela foto, saía no passado, hoje menos, né? Aquela foto clássica do jornal, a praia parece um formigueiro, aquele povo todo na areia. Geralmente era assim, 1 milhão de pessoas nas praias do Rio. Ou seja, 10% mais ou menos da população, a maioria não vai à praia. A maioria não vai porque não dá para ir à praia. O cara mora longe, ele monta uma piscina de borracha, se tiver uma piscina de verdade, ele vai para a piscina. Se ele for sócio de um clube, ele vai para o clube. Senão ele pega uma mangueira, fica se refrescando, tomando uma cerveja ali, fazendo um churrasquinho. Cada um dá o seu jeito para enfrentar o calor no verão, no Rio de Janeiro. Mas não é verdade que todo mundo vai à praia. Isso é mentira, isso é lenda, nunca foi assim. Ainda mais um dia agora, que nem no verão estamos mais. Então não é porque foi à praia, o cara não foi à praia, o cara está fazendo outra coisa. Ele não foi um jogo que não se interessou. Eu não entendo por que o torcedor do Fluminense não vai. O time é campeão da Libertadores. Tinha que ter 40 mil pessoas todo jogo. Ah, perdeu o jogo pro Bahia, eu não vou. Sinceramente, isso. Então você não tem como jogar no Maracanã.
O Maracanã é muito caro para qualquer clube, repito, qualquer clube brasileiro. E é muito grande para o Fluminense. Se a sua torcida, que é numerosa, não comparece em grande número. E ontem foi vergonhoso. Vergonhoso. E essa briga dos dois, isso não é profissional, gente. É mais ou menos o seguinte, eu tenho 30 mil vascaínos que querem ver o jogo, mas só vou vender 4 mil ingressos. Eu tenho um restaurante, eu tenho 50 mesas, só vou vender 5 mesas. Porque as outras 45 vou deixar fechar. Por que eu vou vender? Vou encher meu restaurante? Não quero, só quero umas 5 mesas aqui, olha lá. O pessoal enche o saco, não, é melhor assim. Pô, mas tem gente lá fora querendo entrar. Não. Vou deixar 45 mesas vazias e 5 ocupadas. É isso. Você tinha ali um número para 40 mil vascaínos, 30 mil vascaínos, botou 4 mil. E tinha gente querendo. Claro que tinha. O torcedor do Vasco tem ido ao Maracanã. Como o Vasco não joga sempre no Maracanã, o estádio vira um apelo para o torcedor do Vasco, porque São Januário é menor e é mais difícil de chegar. O Maracanã é muito bem localizado. Você chega de metrô, chega de trem, de ônibus, é mais fácil de estacionar. Então, muita gente que torce pelo Vasco, quando o Vasco joga no Maracanã, o cara, esse jogo eu vou. Como era o Morumbi antigamente, que não tinha metrô, se o São Paulo jogasse no Pacaembu, muita gente que não ia para o Morumbi pela dificuldade de chegar ao Morumbi, no Pacaembu iria, porque já tinha metrô e é mais central. Mais ou menos isso, para quem é de São Paulo. Que o Morumbi mudou com a chegada do metrô. Hoje você anda 20 minutinhos ali mais ou menos, né? Você chega no estádio. Antigamente não. Então você saía de lá, um jogo de 9h45, era nesse horário, quase meia-noite, para voltar para casa, o cara que não tinha carro, pegar um ônibus é um pandemônio. E o metrô meia-noite parava. Então muita gente não ia porque, não consigo voltar para casa. Chego 2h30 da manhã, como é que eu vou trabalhar amanhã? O cara não ia ao Morumbi. Hoje isso melhorou. Mas quando o São Paulo vinha para o Pacaembu, Pacaembu eu me garanto, porque eu chego mais rápido em casa. Mais ou menos isso. Então, o Vasco no Maracanã sempre tem apelo. Isso não é profissional, gente. Aí fica o Mário Bittencourt de um lado brigando, a SAF do Vasco do outro, e os caras abrem mão de público. O Ramon Dias falou, o argentino, parecia jogo na pandemia. Depois de uma declaração infeliz no começo da semana, nessa ele mandou bem, que é uma ironia boa para os dirigentes do Vasco também, não só do Fluminense, não. Vale para os dois. Porque os dois lados são responsáveis, a falta de acordo, sabe? A falta de acordo total, absurdo. Eu acho que o Vasco deveria falar, tá bom, olha, torcedor, eu entendo tudo, mas vamos ficar do outro lado. Aquele Maracanã não existe mais. O Vasco vai ficar desse lado. É importante que você venha apoiar o time e vamos ganhar do Fluminense. Não, ficou lá o Vasco, parecia a torcida de um time de fora, de outro estado. É ridículo isso, eu sinceramente não consigo entender. A gente já vai ouvir o Ramon Dias sobre o público do Maracanã, nesse clássico, né, Fluminense e Vasco da Gama, mas ainda sobre o pênalti, né? Teve um lance parecido em Vasco e Grêmio, né? Também foi muito discutido, teve a interferência do VAR, e nesse lance nós temos a atuação do VAR, no lance aí dessa reclamação de pênalti para o Vasco. Vamos acompanhar aqui no Canelada da Jovem Pan. Ok. Olha aí, disputa. Atenção. Segue. Possível mal. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim pega. Vou iniciar a minha checagem. Aguarde. Pra mim pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver se o braço tá ampliado, tá? O contato foi aqui, ok? Vou ver se eu tenho uma câmera de frente. Deixa eu ver se pega uma de frente. Não. Sim, tranquilo. Tapa. Tranquilo. Beleza, vou pegar uma de costas. Você não abre o braço, se o braço tá na postura natural, você não faz um bloqueio. Calma aí, vamos lá. Vou dar essa aqui. A câmera não tá pegando. A invertida é a que a gente viu primeiro, tá? Vamos lá, vamos ver o Hulk. Invertida é boa, tá? Tranquilo. Trava no braço e gira. Vamos ver se essa bola tá mais falando. Aguarda um pouco, tá? Calma aí que eu vou falar com ele aqui. Trava no ponto de contato, a gente tem que ver se essa bola passaria, se ela bateria no corpo. Esse braço estaria na frente do corpo, que parece o movimento de mecânica dele. Adicional, eu não vejo movimento deliberado, eu vejo um braço natural, e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Isso, não tem movimento na frente da barriga dele. Vamos ver pelaquela outra. Tem proximidade. Ok, trava lá, Bernardo, trava ali naquela bola ali. Aí. Tem proximidade. Ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento de biomecânica. Checado, a bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não tem, é uma bola que se não bate no braço, bateria no corpo. Felipe! Se não bate no braço, bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois? Ok, toque. Os jogadores cobrando ele. Gente, tá aí. Se não bate... Nossa, que doce lembrança. Se não bate no braço, bate no corpo. E uma gritaria, você não vai entender nada. Que doce lembrança, eu lembrei quando eu... Era domingo, eu trabalhava na feira quando eu era criança, sabe?
E aí, viu, Mauro, você gosta das coisas que eu fazia? A feira, finzinho da feira, tava calma. Se eu pegava um ovo e jogava pra cima. E pufa, aquilo espalhava em todo. Era uma gritaria, eu vou matar quem fez.